Olá, sejam todos bem-vindos ao podcast Conexão de Luz. Hoje, nosso segundo episódio, eu sou uma das entrevistadoras, me chamo Vanessa Felisbino, faço parte da Casa Espírita Círculo da Luz. Eu não estou sozinha. Eu, Diego Guimarães, vou acompanhar a Vanessa na podcast de hoje. E como bom cavalheiro, vou deixar que ela apresente as nossas entrevistadas. Hoje nós temos duas convidadas. Pelas caixinhas de pergunta, hoje o nosso tema, antes de apresentá-las, o nosso tema mais pedido foi sobre mediunidade. Então hoje vamos apresentar com muito orgulho nossas colegas, nossas meninas aqui da casa também. Sônia Conte e Sandra Semelé. Boa noite. Boa noite, meninas. Então, como o nosso tema mais pedido foi mediunidade, nós vamos começar com o tema: o que é a mediunidade? Mediunidade nada mais é que a capacidade humana de servirmos de intermediários entre material, físico e espiritual. A mediunidade não é, como muitos acham, uma questão sobrenatural. Simplesmente é a aptidão humana de ver, de sentir e de se comunicar com o plano espiritual, comunicar com os espíritos. A mediunidade, ela sempre existiu. Ela não começou com a codificação da doutrina espírita. A mediunidade existe desde os primórdios da humanidade, desde que o homem se percebeu, como ser inteligente, a mediunidade existe. Mas o que acontece? É que o homem fazia a interpretação destas manifestações com os recursos que eles tinham na época, com a compreensão que eles tinham na época. E aí o que aconteceu? Veio a codificação de Allan Kardec e esclareceu a mediunidade, explicou e também explicou como acontece. Então, a doutrina espírita nos ensina que a mediunidade não é um sinal de elevação ou inferioridade moral do médium. Ela é simplesmente um instrumento possível com a finalidade de servir como progresso moral para o médium, para as pessoas que se beneficiam da comunicação e também para todas aquelas pessoas que convivem. E a mediunidade, ela é sempre instrutiva, regeneradora, consoladora. Nunca pode ser voltada, não deve ser voltada ao lucro ou à ação. E é por isso que a mediunidade deve ser exercida com muita responsabilidade, exigindo do médium estudo contínuo da doutrina, uma disciplina moral e, acima de tudo, humildade. Posso explicar como é que acontece a mediunidade? Será que a gente tem tempo? Pode. Então, o homem encarnado, quando eu digo homem integral, homem ou mulher, é dotado do corpo, do perispírito, que é o corpo, e do espírito. O nosso cérebro, o cérebro humano, ele tem uma glândula chamada glândula pineal, bem no centro, que no meio espírita também é chamado de epífise. Essa glândula, ela serve como se fosse um sensor a captar as vibrações do espírito para que a comunicação ocorra, para que o médium possa ver,
plano espiritual. É como se fosse uma antena, né? Captando as vibrações para a comunicação ocorrer. E tudo se dá pelo corpo perispiritual, por esse corpo mais sutil, né? Uma matéria mais sutil que nós dizemos, porque o espírito, ele não é o corpo físico, né? O espírito desencarnado não tem mais o corpo físico, ele tem o perispiritual, assim como a sensação se dá. Esse sensor pelo corpo. Que alguns conhecem como alma também. Exatamente. E quais são os tipos mais comuns de mediunidade? Agora eu vou responder, né? Kardec, quando veio, ele classificou a mediunidade. E ali a mediunidade era um transtorno. Várias maneiras, mas uma classe. Kardec então fez essa didática, fez essa classificação. As classificação mais usada hoje em dia. E dentro da classificação dele, ele tem subclasses que hoje em dia nem se fala, tipo mediunidade de efeitos físicos, que era muito comum na época de Kardec, hoje em dia não tem mais visto nem ouvido falar sobre. Mas temos aquelas clássicas, o médium, curador, é uma mediunidade que compromete muito o médium, compromisso grande com atendimento, sem subir o orgulho dele e sem cobrar. Graça recebeste, graça tu doar. Tem o médium audiente, é aquele que escuta, falando, sons, que escuta músicas, vários tipos. Tem o médium escrevente, que é o mais comum e o mais falado entre todos. Devido à questão da mediunidade Chico Xavier, que disseminou a mediunidade da escrita, que é o médium que o espírito escreve através desse que a Sandrinha falou, se utiliza do perispírito do médium e movimenta a mão do médium na escrita. Esse médium ele pode estar consciente, sabe o que ele está escrevendo e muitas vezes ele até interfere no que ele está escrevendo. Então ele tem que praticar muito, se doar muito para ele não interferir com as suas ideias na escrita. Tem aquele médium que é inconsciente, que era o caso de Chico Xavier. Ele se entregava totalmente e o espírito conseguia escrever tudo o que ele queria e o Chico era A famosa psicografia. a famosa psicografia. Aí temos aquele médium, que é o médium intuitivo. E, segundo a literatura espírita, todos nós, seres humanos, temos a mediunidade da intuição. Uns mais apurados. Eu acredito que esse apurado é que a pessoa se prepara. Ela vai se percebendo, ela vai se estudando. E ela vai percebendo quando é dela ou não é dela a intuição que ela está tendo. A questão de que, olha a ideia que eu tive. Geralmente essa ideia não é nossa. Essa ideia é uma intuição. Mesmo assim, através da intuição, eles não interferem em nossas decisões. Vamos intuir tanto para o bem, nada de decisões boas, quanto para o mal. Ruins da pessoa. E a pessoa está querendo, onde está a sua vibração? Onde está o seu coração? Então, se ela é uma pessoa que ela vibra no mal, é claro que as intuições más vão se chegar nela e vão ter guarida dentro. Agora, se ela é uma pessoa que ela procura se equilibrar através da prece, dos pensamentos, do estudo, as intuições positivas ter. Então, a mediunidade do intuição é mais comum. Aí temos os médios videntes. São aqueles que enxergam o espírito. Uns conseguem educar essa mediunidade de evidência ao ponto
ele vê quando ele quer. Ele se sente preparado quando ele está num trabalho mediúnico, quando ele está no momento que ele precisa ver algo ou deve ver, ele se... Outros não têm o controle sobre a evidência. Em qualquer momento, em qualquer lugar, e às vezes sofrem com isso. Por isso, nosso chamado para o estudo. O estudo da questão mediúnica. A doutrina espírita, dentro das religiões, é a única religião que estuda a mediunidade. E a mediunidade, eu acho que depois dessa... não é uma exclusividade do espiritismo. A mediunidade tem em toda e qualquer religião, em todo e qualquer lugar. Não precisa ser dentro de uma instituição religiosa. Mas aqui nós estudamos, aprendemos, nos educar. Não é educar a mediunidade. Educar a nós para praticarmos a nossa mediunidade. Na verdade, complementando o que eu disse anteriormente, a questão da existência da mediunidade, desde os primórdios, não só na questão das épocas, mas também em toda e qualquer religião, em todo qualquer meio da sociedade. Dentro desses tipos de mediunidade que vocês falaram ali, como que as pessoas podem ajudar no dia a dia? Eu descobri, eu posso ajudar? Como é que pode, no dia a dia, descobrir Auxílio isso? da mediunidade? Isso. Bom, como eu disse, a mediunidade ela é construtiva, né? Ela é consoladora. Então, como que a mediunidade pode nos auxiliar no dia a dia? Seria isso, né? Ajudar as pessoas, cada um de nós no dia a dia. Indo, estudando, enfim, tendo um pouco mais de conhecimento de como ela funciona. Ela dá consolo aos seres humanos. Adquire a certeza da nossa emoção. Então, esse consolo é muito. A mediunidade também, o estudo da mediunidade, ela nos dá orientação moral, nos fazendo refletir sobre as nossas atitudes, nosso comportamento, nos levando a refletir também sobre as escolhas que fazemos. Porque para cada escolha, teve muito mais. Ela também, o conhecimento da humanidade, ela nos dá diante das crises que nós temos. Ela acaba aliviando as nossas angústias, porque o entendimento faz com que a gente recobre o equilíbrio mais rápido. A gente já fica pensando que tá louco. Exatamente. Muita gente acha que tô louco, tô vendo coisa. É bem Sim. isso. E nos dá esse amparo, né? E nos leva ao autoconhecimento. Tem a mediunidade, porque nos obriga a se autoconhecer, a se perceber, mantendo uma vigilância constante. E além disso, ela fortalece nossa fé. Ela nos leva a raciocinar mais lúcida, mais ativa. Eu acredito que existam muitos que a gente poderia relatar e diante do espírita, mas eu reputei assim as mais importantes. Né? E todas aquelas pessoas eles que estão nos ouvindo, que se sentirem ou perceberem uma sensação desse tipo, muitas vezes até os médicos não conseguem explicar, a medicina não consegue dar uma explicação. Procure conhecimento, né? Procure conhecer
vá em busca de saber, de conhecer o que é a mediunidade, a doutrina espírita. Ela transforma. Seria isso. E isso tudo, claro, né, ressaltando que essas colocações que, claro, com base de Kardec, da espírita. Bom, muitos mitos a respeito da mediunidade, por desconhecimento principalmente. Vocês podem falar sobre esses mitos, quais os principais? Assim, antes de falar dos mitos, a mediunidade é uma escola. O médium, ele aprende a se educar e a evoluir esse dom que ele tem. Então, muitas vezes, o médium tem uma mediunidade dolorosa, que lhe faz sofrer, muitas vezes, principalmente quando ele não tem o conhecimento. Mas ele tem que ter consciência que geralmente ele pediu isso, como um freio. Um exemplo. Digamos que eu falhei numa sessão passada, na outra também, e aí nessa eu pedi, me manda como médium ostensivo. E aí eu vou precisar dominar essas minhas más tendências, porque eu vou ser um médium ostensivo, eu vou atrair essas coisas negativas, eu vou aprender a dominar as minhas tendências, e aí eu vou conseguir entrar. Então, um dos grandes mitos da mediunidade é: médium nasceu para sofrer. Esse é um dos grandes mitos. A gente podia só falar nele a noite toda. Aliás, mitos a gente pode falar a noite toda. Né? Médium nasceu para sofrer. Não, médium não nasceu para sofrer. O médium nasceu para auxiliar e para ser auxiliado. É porque ele vai aprender a se educar, ele vai entender que quando ele entra numa espírita, ele não vem para desenvolver a mediunidade, ele vem para se educar. O médium, ele estuda para se... A mediunidade dele está ali, eu não vou fazer nenhum desenvolvimento naquele dom dele. Eu vou levar ele ao estudo para ele se educar. Então, ele não veio para sofrer, ele veio para ajudar. Só um instante pegando essa tua colocação, e como tem gente na casa que vem dizendo, eu tô com a mediunidade aflorada, me disseram que eu tenho que vir aqui para trabalhar, mas não tem conhecimento. Não, sem conhecimento não tem como. Ele vai sofrer, porque ele não vai saber se equilibrar dentro de uma passividade. Na verdade, ele está com a mediunidade aflorada, ele chega aqui na casa sofrendo, mas ele veio para a escola. Chegou na escola, onde tu vai estudar, vai aprender a te equilibrar, tu vai parar com esse teu sofrimento. Muitos chegam também dizendo, tira isso de mim, não quero sentir, eu não quero ser médium, não tem como tirar. É um sexto sentido, é como eu querer tirar o teu olfato, eu querer tirar a tua fala, eu querer tirar a tua visão, eu não vou conseguir tirar a tua mediunidade, o sentido daquela coisa. Então ela tem que entender que ela tem que para ela parar, porque a pessoa sofre porque ela não quer aquilo. Assim, aceita que dói menos, aceita, te educa, vem estudar e vem praticar a caridade. Com o próximo, encarnado e desencarnado. A mediunidade é uma grande prática da caridade com o plano espiritual. Aliás, nós estaríamos ainda tateando no escuro até hoje, se não tivesse a mediunidade que nos mostrou que a vida tem dois planos. Que a vida não se encerra aqui. Nós continuamos a nossa caminhada evolutiva, que nós vamos e voltamos. Tudo isso foi nos esclarecido através da mediunidade. Através de espíritos que vieram e nos esclareceram. Então não tem mais como a gente dizer, não, isso não existe. Se aí todos os lados, em todas as literaturas, nos mostrando o avanço da mediunidade. Então, um dos grandes mitos é esse. Outro grande mito é
o médium é um bruxo. O adivinho. Lá pra ver se adivinha. O médium é um adivinho, ele é um bruxo, ele vê tudo, ele sabe tudo. Ah, tu é médium, então me diz, com quem eu vou casar? Se eu vou casar, aquela história toda, né? Então, assim, o médium não é um bruxo. Isso foi lá na Idade Média, que queimaram as pessoas. Mediunidade, eles queimavam. Hoje em dia a gente sabe que não, que é um dom, que esse dom está aí para servir. Nós mesmos. Então, outro grande mito é aquela história de que o médium sabe e que ele pode dar passividade onde ele quiser. Né? Pode conversar com o espírito onde ele quiser, em qualquer momento, e não também. Ele vai vir aqui estudar e vai aprender que tem hora, tem lugar. Existe uma disciplina para isso. A gente brinca nas palestras, o médico não faz cirurgia lá no meio da rua. O médico também não vai ficar dando facilidade por aí. Ele vai ter a vida dele, ele vai vir na casa espírita, no momento do trabalho mediúnico, ele vai poder se manifestar. As entidades falar através dele, ou escrever, ou edição, mas ele tem os seus momentos, isso que ele tem que se educar, para que esse dom fale o dia a dia dele lá fora. Então, outra coisa que é um mito que a mediunidade de arrecadar de charlatão. Isso é um mito. Existe o charlatão? Existe. E o charlatão é um doente. É um irmão doente. Assim que a gente vê. Ele é um médium doente. Agora, a gente tem que se perguntar o seguinte. O espírito superior, o espírito de luz, ele vai estar disponível a qualquer momento que o médium quer? Não. Ele também tem as suas tarefas, ele também tem a sua agenda e ele também tem os seus momentos. Tem uma disciplina em tudo isso. Então, assim, se esse charlatão está fazendo alguma está dando passividade em qualquer momento, pode ter certeza que o espírito que está junto dele também é charlatão. Não é porque ele é médium que ele é charlatão. Não. Ele é charlatão. Pode utilizar a mediunidade dele para o bem. Basta ele se educar e estudar. O dom dele, ele tem que usar para o bem. Então, outra coisa que todo mundo também pensa, que todo médium vê tudo e sabe tudo. E não é assim. Falou lá no início. Tem os tipos de mediunidade, tem aqueles mais ostensivos, vê mais, mas tem os menos maravilhosos. Isso é uma questão de sensibilidade. É uma questão de sensibilidade. Então, outro tipo, vamos botar assim como último mito, porque são vários, é muito, tá? Eu fui dar uma pesquisa em alguns livros, eu achei mais de 50. Mas eu selecionei só isso. Outro podcast. Outro podcast. Só com os mitos. Então, a mediunidade, o outro mito é que a mediunidade ela é perigosa, porque ela pode atrair espíritos maus. E isso também não é verdade. O médium pode receber um bonzinho, está vibrando na maldade? Pode, mas auxiliando. Despertar para o bem. Não é porque eu tenho mediunidade que eu só vou atrair espíritos. Não. Isso vai depender do meu comportamento, das minhas atitudes, da minha moralização, das minhas preces, rotina, comunicação. Então, a mediunidade não é. Então, nós tínhamos mais uma pergunta aqui que foi falado bastante, que é sobre o desenvolvimento espiritual, que é a importância do estudo, né? Então, nós vamos... que como a própria Sônia falou, né? É um tema amplo. Então, provavelmente, uma outra hora a gente vai fazer realmente mais perguntas, né? Meninas, agora é para as duas a pergunta, tá bom?
Eu gostaria que vocês compartilhassem uma experiência marcante que vocês já tiveram como médium ou com algum médium, uma história que ilustre, né, essa prática. Ilustre a conversa que a A gente conversa tá que a tendo gente hoje. teve para o pessoal entender um pouquinho melhor. É como eu falei, o tema é vasto, né? Mas a gente também tem um tempo não tão vasto. Não ficar tão grande, mas eu gostaria de vocês duas, uma historinha, né? Vocês possam dizer para ilustrar a prática da mediunidade. Que experiência vocês já tiveram? Olha, Não precisa dar nomes. experiência, não, mas Se quiser, eu né? acho que é interessante. Tá. O que mais me marcou de experiência mediúnica foi a primeira comunicação que o meu filho desencarnado me deu 2 anos. Eu acho que foi a experiência mais marcante que eu chego até a me arrepiar. Eu também tô ainda, arrepiada. né? Mãe, te amo. Só uma coisa tão simples, 3 palavras, mas 2 anos depois, né? E a médium vidente disse que tinha uma folha na frente e estava escrito assim, dourado, te amo. Com certeza. Filho, né? Do plano espiritual que eu conhecia quem era eu. Foi 2 anos. O meu coração assim foi muito emocionante. Talvez tenha as outras assim, mas para eu me lembrar, essa foi a que mais me marcou. Sandra, tocou o meu agora, eu só imagino que Imagina! E que consolo para as mães, né? Assim, né? É Porque muito. a gente vê que muitas mães querem, às vezes, né, saber. A gente sabe que nem o telefone não toca, né? Exatamente. Né? Tudo É tem de o lá seu pra cá. tempo, de lá pra cá. Mas Foi o que mais me marcou de experiência mediúnica. Sônia, Vamos lá. A minha experiência é com filha também. É com filha também. Não tem como não ser, Não tem né? como não ser, né? Eu tava distante da minha segunda filha. Eu já estava de 7 meses, mais ou menos, de gestação, e estávamos escolhendo o nome. Eu, o pai dela e a irmã mais velha. Estava lá com uma lista, tinha Olivia, tinha Lívia, tinha Mariana, tinha Marina. E aí, um dia, eu estava assim, um amanhecer, estava meio que acordando naquele ponto de desdobramento, assim, do corpo. Eu vi ela entrando, mais ou menos 1 aninho e pouco, caminhando assim, meio trôpega. E ela botou a mão assim, nas pernas e disse: mãe, o meu nome é Isa. Ela falou, ela pronunciou, os cachinhos balançando assim, na mesma hora eu abri os olhos. Quando todo mundo acordou, eu disse: gente, o nome do neném é Isabel. Quando ela tinha 1 ano e pouco, eu olhava para ela e eu via aquele neném. Era ela. E ela, quando ela começou a falar, ela tem o nome mais lindo do mundo, Isabel. Então, assim, eu tive a certeza realmente, até hoje, ela acha o nome dela maravilhoso. Eu tive a certeza de que foi realmente ela que veio me trazer o nome. Mas para mim, as experiências mediúnicas que eu mais aprendi, eu dirijo o trabalho mediúnico, eu converso com a entidade através do médium, e eu sinto que aquela entidade desperta, chora, que quer o bem, que ele quer sair da maldade. Isso me toca, assim, profundamente. Eu digo: não, tem que continuar o trabalho, realmente é isso. É um toque muito grande na gente. Despertar daquele ser que está lá do outro lado, falando com a gente. Não é dele, a gente consegue amor para ele e tá tudo bem. Isso é Aliviar o sofrimento. A mediunidade é isso, né? Também. Existem N experiências, Sim, né? Depois desse tempo todo. Se a gente fosse, seria outro tema de podcast. Outro tema de podcast, as experiências mediúnicas. meu amigo, mais um podcast top. Missão Posso cumprida. dizer?
Então, pessoal, a gente sabe que o tema é extenso. Vamos, talvez, para um próximo, falar mais de mediunidade também. Eu gostaria que vocês curtissem, compartilhassem, tirassem suas dúvidas ali, na medida do possível também, né? Vamos Sugerissem citar. temas. Isso, vamos botar novas caixinhas. Veio vários temas, mas mediunidade explodiu. Eu acho que esqueci de falar que as nossas convidadas são de Criciúma, do Círculo da Luz. No início, acho que eu esqueci de isso. Mas, né, porque o pessoal às vezes gosta de saber. Foi uma honra, meninas. Eu quero meu agradecimento, né, por ter aceitado o convite, pela conversa enriquecedora para nós. Espero que para todos aqui também que vão assistir. Muito obrigada. Obrigada, meu parceiro. Obrigada, meu apoio técnico. E é isso, gente. Agradecemos, Nós né? que agradecemos. E contamos com vocês para novos episódios. Quem sabe? Mediunidade é um tema É bom. que vai muitos episódios. Sim, não, a gente vai continuar isso. Então tá. Muitos episódios. Gente, boa noite. Obrigada. Boa noite. Obrigada.